Boa noite, eu vou apresentar os resultados finais do trabalho da introdução de projeto, da disciplina de introdução ao projeto de produto. O trabalho consistia em reformular a banheira da ala de maternidade do Hospital Universitário. Como metodologia de projeto, a gente adotou o método duplo diamante, então a gente começou com uma fase de levantamento de dados e de tratamento de dados, uma fase de pesquisa, depois a gente definiu alguns requisitos de projeto, passamos para a geração de alternativas com 3 clínicas, fizemos um modelo 3D e depois fabricamos o modelo de aparência. Como dados de pesquisa, nós utilizamos fontes do próprio Hospital Universitário, artigos, sites. Nós traçamos uma jornada do usuário para poder identificar pontos problemáticos. Então, primeiramente, para dar um banho no bebê na aula de maternidade, as enfermeiras separam as roupas e utensílios do bebê. A banheira é envolvida com uma película higiênica descartável. Depois, as enfermeiras enchem a banheira com uma jarra, a criança é colocada na água e começa o banho, e depois a criança é transferida ao trocador. Ao final, a banheira é esvaziada com o auxílio da mesma jarra. Como pontos problemáticos, nós identificamos a falta de organização dos utensílios que são usados nesse banho, então não tem lugar para colocar, eles não ficam de fácil acesso. O esforço manual excessivo e repetitivo por parte das enfermeiras, que tem que carregar essa jarra, né, encher a banheira, esvaziar a banheira. E, no geral, uma falta de acessibilidade em relação aos produtos e ao banho da criança. Depois a gente seguiu para a fase de revisão de literatura, com alguns artigos e algumas referências, tanto em produtos da área hospitalar, a gente gerou essas alternativas. E depois definimos alguns requisitos de projetos, então os nossos requisitos se pautaram bastante em normas técnicas. A gente se baseou principalmente na STMF 267022 e na NBR 14068, que falam bastante sobre a estabilidade da banheira, quais materiais podem ou não podem ser utilizados, a higiene e limpeza e a segurança. E depois também outros requisitos foram pautados nas, informações dadas pelas enfermeiras e que o grupo acreditou que seriam pertinentes. Então, a banheira tem que ter movimentação, possuir rodinhas, ela deve conferir autonomia e acessibilidade ao usuário, ela tem que ter um tamanho que caiba no quarto do hospital universitário, ela tem que ter apoio para utensílios e o principal é o formato da banheira, ele tem que ser condizente com o material e o processo de produção que nós selecionamos para produzir o produto final, que eu já mencionarei qual é. Depois partimos para o projeto, como eu mencionei antes, o projeto foi feito com 3 clínicas, então primeiro a gente fez uma clínica com geração de alternativas, selecionamos as alternativas que a gente acreditou que eram promissoras, então as famílias A, B e D foram as famílias com o maior número de opções promissoras. Então, no caso da família A e B, elas tinham disposição espacial eficiente, elas uniam o trocador e a banheira, isso era uma outra coisa. As enfermeiras comentaram que a banheira tem a opção de um trocador que desce, mas que elas não usam por não ser prático, por falta de praticidade, né? Porque não tem como você pegar o bebê, tá dando banho, abaixa o trocador, enfim. Então o grupo convencionou que seria interessante colocar o trocador ao lado da banheira e não em cima. No caso da família da segunda coluna, a movimentação eficiente. No caso da terceira coluna, fabricação tangível. Sobre o enchimento da banheira, na primeira clínica, chegamos na solução de encher com uma mangueirinha, conecta na torneira e ela enche a banheira. Depois fizemos a segunda clínica, mais algumas alternativas, afunilamos as opções que seriam promissoras. E depois a terceira clínica nós modelamos a banheira no Software Fusion 360 e fizemos mais algumas soluções. Depois a gente partiu para o modelo final, que já englobava todas essas soluções. Então ele tinha um nicho para armazenamento, ele tinha um suporte para película higiênica, ele tinha o nicho para encaixar o trocador, né, o colchonete, lixinho para, descartável, os pés de aço galvanizado com regulagem de altura, puxador de aço inox. Sobre a regulagem de altura, nós fizemos um pino estilo clique, por questão de segurança. O grupo decidiu que métodos que não fossem mecânicos, métodos, por exemplo, de pressão, não seriam tão seguros. Então, nessa opção, fica bem seguro, não tem perigo da banheira abaixar durante o banho. Sobre a saída de água, a película ela é colocada nessa estrutura de aço
a enfermeira enche a água com a torneirinha e depois, ao fim, ela fura nessa área do ralo com essa pecinha cônica e a água sai por um cano de silicone atóxico. E tem ali uma saída universal para a mangueira, que pode ser direcionado para um ralo, para uma pia. E também, como nós optamos pelo material fibra de vidro, os pés de aço eles não podiam ter contato direto e pontual com a fibra de vidro, porque senão ela rompe. Então a gente teve que chegar em alguma solução para resolver isso. Então, no caso do puxador, tem essa entrada feita na própria fibra de vidro, e no caso dos pés tem essas placas, uma interna e uma externa ao corpo, que protegem e evitam esse esforço pontual. E sobre os parafusos, nós utilizamos sextavados M6, de passo 1 milímetro. Aqui tem alguns renders finais, desenhos técnicos, cotados, altura máxima, altura mínima, escala humana. Sobre o processo de fabricação, como eu mencionei anteriormente, nós optamos pela fibra de vidro por alguns motivos. Então ela é bem resistente, ela é bem leve, ela tem uma produção que permite a moldagem de partes inteiriças, o que também seria bem interessante, levando em conta o contexto do hospital universitário. Ela tem isolamento térmico, que confere conforto ao bebê, e ela tem isolamento elétrico, que também confere segurança. Sobre o processo de fabricação, existem 2 métodos principais para a fibra de vidro, o método de laminação à pistola e o método de laminação manual. Por conta da simplicidade de moldes, da produtividade alta, da laminação de formas complexas e do melhor aproveitamento de matéria-prima, o grupo optou pela laminação à pistola, com fibra de vidro tipo Roving. Basicamente são 3 materiais que são utilizados no método de laminação à pistola: a fibra de vidro tipo Roving, a resina poliéster de uso geral e a gel coat para dar acabamento em um dos lados da banheira. Depois a gente partiu para a produção do modelo de aparência. O modelo de aparência foi praticamente inteiro impresso, então algumas partes foram impressas em PLA e algumas partes foram impressas em resina. No caso do colchão, ele foi feito em isopor, então aqui a gente tem as peças impressas sem acabamento, com as pontes, as rodas e o puxador foram feitas em resina e o corpo e os pés foram feitos em PLA. Depois a gente passou primer e lixou com micro-retífica e lixa. E por fim, pintamos com tinta spray e colamos para chegar no resultado final da banheira. Esse é o nosso modelo de aparência. E no caderno de projeto colocamos uma conclusão e referências.